Fala pessoal, estamos aqui com o capítulo 8 Sonic da Red Rock da IDW, espero que gostem e vamos lá. O capítulo começa não de onde o último acabou, mas sim de alguns momentos antes. E não alguns minutos ou dias, mas sim meses antes. E aqui gera o velho feijão com arroz, com o ouriço correndo por mais uma das bases do cabeça do Diogo, zombando do quão lento eram as máquinas dele. O que o ouriço não percebeu é que havia uma figura misteriosa o observando. E ele até que estava indo bem, desviando as coisas, conseguindo passar por botes numa boa, até que quando ele ia passar debaixo de uma porta, ele quase é esmagado se não fosse por uma pessoa que o salvou. E é óbvio quem é, né? Destinado a ser o Deus imortal, o demônio celestial. Bem, não custa sonhar, né? Mas bem, vamos voltar. Mas antes, momento nerd. Caso você esteja se perguntando como é que um cara consegue fugir de buracos negros, enfrentar seres que estão além do tempo e entidades divinas, mas quase vai de F para uma porta, a resposta é bem mais simples do que parece. E na verdade isso daí vai para todos os velocistas que você pensar, seja Flash, Mercúrio, qualquer outro que você tiver em mente. O que ocorre é que mesmo tendo tudo isso, eles ainda são seres normais, podem ser mortos por envenenamento, esfaqueamento, tiro, qualquer tipo de coisa que mataria uma pessoa normal ainda pode matar esses velocistas. Mas isso somente quando estão parados. Quando eles correm, aí sim é que começa a ter todo aquele negócio de enfrentar seres desse calibre. Por conta que quando eles correm, eles acumulam energia cinética, o que acaba gerando uma espécie de campo de força ao redor deles, na qual quando eles encostam em alguma coisa, eles passam toda essa energia cinética para aquele ser, o objeto, o que acaba resultando naquele indivíduo se destruindo em virtude de ter um corpo mais fraco ou uma resistência não tão boa para aguentar aquela energia que foi lançada contra ele, o que acaba resultando em sua eventual destruição. E isso em seres mais fracos, como objetos ou níveis de resistência mais fraco, é o que normalmente acontece. Agora, com indivíduos com resistência superior, é necessário reaplicar isso várias vezes. E quando isso é aplicado na forma de ataque, seja com um soco, com spin dash ou qualquer outra coisa, essa energia torna mais destrutiva ainda, causando mais dano àquela resistência superior. E mesmo aquele ser sendo mais forte, como eu disse, com uma repetição de ataques desse calibre vai acabar resultando em sua destruição. O que é o que basicamente o Sonic e o Flash fazem geralmente. E é por isso que na forma base, sem correr, todo corredor é bucha. Mas na velocidade é um alfa. Voltando, o ouriço solta um suspiro de alívio até que se depara com um enorme Badnik em forma de morcego na sua frente. E quando já estava pronto para derrotar ele, o Badnik do absoluto nada vai de cara no chão. E olha só isso, um Papa Kill? Digo, olha, o Silver. Ele já chega perguntando se poderia se meter um pouco. O Silver é aquele tipo amigo seu que na duos pega só o sniper pra ficar roubando as kills dos outros. Principalmente as suas, que roubar a kill do amigo é ainda melhor que roubar as kills dos outros. O Azulão fala que já estava tudo sob controle, o que é respondido por um sorriso sem jeito do prateado, dizendo que não queria pisar nos calos dele. Ou será que seria patas, pois o ouriço não tem casco, né, já que não é um cavalo, então fica essa dúvida aí. Logo, o irmão perdido Mordecai agradece por ele ter segurado a porta lá atrás, o que o Silver responde que não tinha sido ele, pois ele estava do outro lado. Isso só deixou o Azulão ainda mais confundido, se perguntando quem tinha feito aquilo então. E enquanto eles falavam isso, eles não percebiam que o maior inimigo de todos os novatos de jogo de tiro estava logo atrás deles, o Sniper. Para a sorte deles, o tiro não era para eles, e sim para um Badnik que estava se aproximando. Então que com uma cara de fanboy do Sanfona, ele fala que poderia ter sido o anjo da guarda. O Sonic então pergunta quem era esse figura. E ao Silver responder perguntando como é que ele não sabia que era o anjo da guarda, o Sonic relembra ele que ele esteve boa parte do tempo preso em uma celinha minúscula no espaço. Então ele perdeu boa parte das coisas que estavam acontecendo. Tá, isso sim é um ótimo motivo. Ele fala que durante a guerra as pessoas falavam sobre uma figura que mudou o rumo da guerra conforme aparecia, mas que nunca havia se juntado à resistência. Uma espécie de herói solitário, por assim dizer. Inclusive ele fala com empolgação que essa figura já havia salvado a vida dele diversas vezes. O que não é necessariamente uma coisa boa, pois se você parar para analisar, quer dizer que você não consegue se proteger sozinho e precisa dos outros para poder se proteger. O que para o cara que se diz ser o herói do futuro é um pouquinho vergonhoso. Mas aqui não podemos culpar ele. Afinal, imagina você chegar em casa e falar: Mãe, o Superman me salvou hoje. Zé
na manga. Na zoação, o Ouriço pergunta se ele tinha voltado para pedir um autógrafo dele, o que acaba deixando o branco meio cabisbaixo, pois ele fala que mesmo tendo derrotado o Eggman, isso não tinha mudado nada, que o futuro continuava a mesma coisa, e é como diz o ditado, desgraça de pobre nunca é demais. Sentindo o clima pesado, o Sonic acaba falando que ele bem poderia ter entrado na onda, mas logo ele pede para o Silver falar o que havia acontecido no futuro dele, na qual ele fala que quando retornou... não, pera aí, eu tenho que falar isso. Porque não temos somente uma notícia boa, mas sim duas notícias boas. Primeira, o Cabeça de Ovo sumiu. Segunda, mas essa aqui já depende se tu é muito sociável ou não. Todo mundo também sumiu. Voltando, ele fala que só havia água e algumas plantas esquisitas feitas de metal. E o Sonic acaba comentando que aquilo era sinistro, o que é confirmado pelo Silver, que fala que voltou ao passado para tentar descobrir o que havia acontecido. E quando a Amy falou que ele estava ali, ele imediatamente foi até lá para encontrar com ele, assim como o anjo da guarda dele. E aqui o Azulão mete uma de detetive e analisa as marcas de tiro, e deduz que aquilo não foi feito por um Wispon comum. E quando o Silver contesta como é que ele sabia daquele tipo de coisa, o Sonic fala que os Wispons foram feitos para enfrentar grandes quantidades de Badniks, enquanto que aquele era muito mais preciso que os outros que ele já tinha visto. Tá, admito que até eu fiquei surpreso com isso, mas logo eles são interrompidos pois houve um som de algo batendo contra o metal, e no sigilo vão ver quem é que estava fazendo aquilo. E para a surpresa deles, era uma estranha raposa que estava tentando abrir uma porta de ferro, só que não estava dando exatamente muito certo. Tentou eletrocutar e não deu certo. Tentou serrar e também não deu certo. Tentou explodir e também não deu certo. Foi até de marrete e nem assim abriu essa jabirosca de porta. Ou essa porta é bizarramente resistente, ou isso é um claro indício de buchice. Com toda a empolgação do universo, o Silver vai até ela chamando por seu nome, o que acaba assustando e ativa o seu modo guarda-chuvas e sai flutuando até uma das frestas da parede, se escondendo lá. O que deixou o nosso branco bem confuso, pois ele não sabia porque ela tinha se escondido, afinal ambos estavam do mesmo lado. O que o Sonic acabou relembrando, dizendo que, embora esteja lutando ao lado deles, ela não havia se unido à resistência, então não estava necessariamente no mesmo time que eles. O Silver logo entende, isso acaba também fazendo refletir, pois ele sempre foi um cara que sempre teve que ficar sozinho. Mas nunca ficou sozinho por opção, e sim por geralmente porque não tinha mais ninguém ao lado dele. Logo o Sonic acaba gritando por ela, se apresentando e seu amigo também, pedindo desculpas pelo comportamento dele, no caso comportamento exagerado. E ao ouvirem a voz dele, os Whispers estavam junto dela, acabam saindo dos seus compartimentos e vão até o velho amigo deles, o abraçando. Isso acaba deixando a raposa bem surpresa. O Azulão acaba sorrindo, dizendo que achava que tinha visto o poder de Whispers. Não demora muito para a raposa também descer. E ao ver ela, o Sonic fala que ele já tinha salvado o planeta deles há algum tempo, então ele tinha deixado uma boa impressão. E aqui a gente tem a primeira amostra dessa personagem, na qual acaba sussurrando seu nome. E sim, ela sussurra aqui. E é o Whisper. Não estou confundindo, ela usa Whispers e seu nome é Whisper. E aqui você decide se foi uma sacada de gênio ou simplesmente falta de criatividade. E ainda bem não fui só eu que fiquei com essa dúvida. Logo o Azulão, na pura sacanagem, pede para a Prata abrir a porta da casa para eles, o que ele responde dizendo que não precisava jogar na cara. Quando a porta se levanta, eles têm uma baita surpresa, porque do outro lado haviam vários Badniks, incluindo um gigantão, só que nossos heróis não se acanham e partem para cima deles, com isso lançando um raio de fogo, causando uma baita explosão na linha de frente. Logo em seguida, o Ouriço segue derrubando os Badniks voadores. Silver e Whisper acabam se unindo para derrotar o Badnik maior. Só que antes disso, para a infelicidade deles, a porta atrás deles acaba se fechando. E como diz o ditado, dance conforme a música, a raposa novamente ativa seu guarda-chuva, voa até uma parte alta e começa a atirar contra os Badniks que estavam na cola do Silver. Então, o Sonic grita para o Silver pegar os menores, que ele iria pegar o grandão, o que meio que já era o que ele já estava fazendo. Logo mesmo se fecha em sua forma bola e se lança contra Silver, na qual utiliza sua telecinete para o fazer rodar em torno do seu próprio eixo, destruindo os Badniks que estavam ao redor dele. Enquanto isso, a raposa continuava disparando contra o grandão, o que acabou não sendo uma boa ideia, uma vez que ele disparou de volta contra ela. Ela acaba indo contra o chão, mas felizmente já ainda estava viva.
Só que isso não iria durar muito tempo, pois logo um Badnik morcego estava se aproximando dela, se preparando para dar o golpe mortal, mas antes que ele pudesse se aproximar mais, os Whispers que acompanhavam ela saem para proteger a amiga deles. Mas logo, esse Badnik e os demais são pegos pela Pacific do Silver, que os usa contra os mísseis lançados pelo grande Badnik. Em seguida, ele usa seus mesmos poderes para retirar os escombros de cima dela. Logo, aparece o Azulão, que se lança contra o maior Badnik desviando os mísseis dele. Em segundos, o Badnik é destruído e o Flip que estava dentro dele acaba se libertando. E eis que temos o maior momento de chavecação de um ouriço com anemia. Eu sei que você não gosta de trabalhar em equipe, mas eu vejo que tem uma equipe tanto, e eu adoraria fazer parte dela. Quem sabe? Mas é muita interação. Faltando esse belo momento interrompido por um dos monitores do Eggman, que acaba ligando com o símbolo do cabeça de ovo. E sem pensar, o Whisper já prepara seu martelo e dispara contra esse, preparando para acertar uma marretada de respeito contra aquele monitor. Antes disso, o Sonic acaba impedindo ela, dizendo que eles precisavam das informações que estavam dentro dele, mas que depois ela poderia destruir ele à vontade, o que ela acaba aceitando com relutância. Logo ele se aproxima de Silver, comentando o que será que o Eggman havia feito com ela. E aqui que o Silver mostra que é um verdadeiro Sigma, pois ele simplesmente manda um É brincadeira, só não presta atenção mesmo. Ele fala que a Eggnet havia sofrido uma atualização recentemente, e que parecia que o não Metal Sonic nem mesmo estava tentando esconder seus reais planos deles. Mas logo eles veem algo que os assusta muito, com o Sonic dizendo que eles precisavam avisar aquilo para o Knuckles o mais rápido possível. E como se fosse um presságio, o próprio Knuckles estava junto da Amy no quartel-general da Resistência, acaba recebendo uma espécie de choque mental do nada, com o mesmo cobrindo a cabeça com dor. E preocupada, Amy perguntava o que estava acontecendo, na qual Knuckles fala que algo estava errado com a Esmeralda Mestra. A Amy tenta tranquilizar ele, dizendo que a Esmeralda Mestra estava segura, pois estava na Angel's Land, que estava escondida no céu, o que permitiu que Knuckles os ajudasse por tanto tempo. O mesmo acaba sentindo, mas diz que algo estava errado. Por ele ser um guardião, ele tem uma espécie de conexão especial com a Esmeralda, e a mesma estava chamando por seu guardião agora mesmo. No mesmo instante, o monitor da base se abre com o Sonic perguntando para Amy se o Knuckles estava ali, pois ele e Silver tinham acabado de descobrir o plano do Cabeça de Estrela e precisariam da ajuda de todo mundo. E então, quando uma imagem aparece da Angel's Land, cercada por vários navios da Frota Egg e com uma bela porcaria de estátua no centro do lago da ilha. E em algum lugar da mesma, o Cabeça de Estrela estava sentado em uma espécie de trono improvisado sobre a Esmeralda Mestra, com vários fios conectando a mesma. O mesmo falava que a Esmeralda Mestra era um dos objetos mais poderosos do mundo, com o poder de neutralizar as outras Esmeraldas, e que poderia derrotar a Sonic na sua forma Super e todo mundo, pois ninguém seria capaz de o derrotar. E fato, eu espero que vocês tenham gostado. Será que provavelmente foi o vídeo mais bem editado que eu já tenha feito. E caso vocês estejam se perguntando por que certas partes parecem minha voz tá diferente, é por conta que eu tô tendo que gravar nesse momento que eu tô disponível. Acaba que alguns eu posso falar alto, outros não, e etc. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até logo e tchau. Desculpa qualquer coisa.